Bem, boa noite a todos e a todas. Estamos iniciando mais uma edição do Caminhos da Pesquisa. Eu sou o professor Davi Leal, professor do programa de pós-graduação em História. E hoje, na nossa 10ª edição, nós estamos recebendo a doutoranda Jomara Assis dos Santos. Antes de passar a palavra, eu gostaria já de, inicialmente, agradecer a participação da Jomara, dizer rapidamente aqui algumas palavras, que a Jomara é graduada em História pela UEA de Tefé, mestre em História pela UFAM, Programa de História Social da UFAM, e doutoranda no Programa de História Social da UFAM. É professora da Rede Municipal de Ensino de Manaus, da CEMED Manaus, e também do Serviço Social da Indústria, no SES, onde trabalha com a educação de jovens e adultos, né? Então, aqui a gente está com a professora e pesquisadora Jomara Assis dos Santos, com o trabalho, com a apresentação Comunidades Rurais do Lago de Tefé, Médio Solimões, Processo de Territorialização, Memórias, Experiências e Resistências, 1970-2018. Mais uma vez, agradecendo a presença de todos e a disponibilidade da Jomara, passo então a palavra para a professora. Boa noite a todos e a todas que estão aí, que nos acompanham nesse momento. Eu queria iniciar a minha fala, agradecendo ao convite do PPGH para participar da live Caminhos da Pesquisa. Queria agradecer a mediação do professor Davi Avelino Leal, tô nervosa. Então, a mediação do professor e também aos colegas, aos amigos e aos familiares que tiraram um pouquinho desse tempo para ouvir falar um pouquinho da minha pesquisa que eu venho desenvolvendo no doutorado, ok? E aí eu começo a minha fala falando um pouquinho de como que esse tema, comunidades rurais, ele chegou até mim, no caso, essa relação com o tema comunidades rurais, tá bom? A minha pesquisa do doutorado, como o professor já pontuou o título, tá? Comunidades rurais do Lago de Tefé no Médio Solimões, tá? E aí eu quero, por meio das comunidades rurais, entender os processos de territorialização, memórias, as experiências, e acrescentaria gênero, que é uma das temáticas que eu vou estar buscando trabalhar no doutorado e não está aqui no meu tema. E eu já fiz uma reformulação do projeto do doutorado, acrescentando, retirando algumas coisas, e gênero entrou no tema, tá bom? E resistência no período de 70 a 2018. Essa temporalidade histórica também, ela tende a mudar ou a recuar, dependendo das minhas fontes. No momento, eu deixei como 70 a 2018. Bom, então eu começo falando dessa relação com o tema da minha pesquisa, onde ela nasce, né, comunidades rurais, e esse tema, ele começa a se delinear na minha vida, na minha trajetória acadêmica em 2014, quando eu inicio a pesquisa do mestrado, ali, sob a orientação da professora Patrícia Silva, né, a quem eu agradeço muito, tenho imensa gratidão por compartilhar a experiência de pesquisa comigo. Então, ali na ocasião do mestrado, né, nós desenvolvemos uma pesquisa sobre uma comunidade rural que é do Lago de Tefé, que é a comunidade Bom Jesus do Bacuri. E ali, nessa comunidade, durante 2 anos, eu tive a oportunidade de acompanhar as experiências, de acompanhar as memórias e a luta pela terra desses trabalhadores desta comunidade, né? Então, nosso objetivo, por meio de uma documentação escrita do Movimento de Educação de Base, que é o MEB, e mais ainda por meio da história oral, nós tivemos a oportunidade de fazer um trabalho, a minha dissertação do mestrado. Então, essa relação, ela começa a se delinear no mestrado, e ela vai também aprofundando na medida que eu vou fazendo as minhas leituras do mestrado e também agora do doutorado, tá? E aí, algumas leituras, elas foram, assim, extremamente importantes nesse momento do mestrado. E aí eu gostaria...
Então, algumas leituras, elas foram, assim, extremamente importantes para pontuar essa relação com o tema do mestrado. E aí eu acrescento algumas aqui, esse livro, né, foi uma das primeiras leituras que eu fiz, que foi Uma Comunidade Amazônica, de Charles Whiteley, é um clássico aqui para a gente falar de comunidades rurais, tá? E dentro dessa leitura do livro dele, ele acaba fazendo um estudo etnográfico de uma comunidade, que é a comunidade de Itá, ali no interior do Pará, e ele vai chamar atenção para a condição retrógrada e subdesenvolvida em que vivia o homem dos trópicos, como ele se refere, né, as pessoas que vivem nessa comunidade. Então, seu esforço ali naquele momento foi no sentido de estudar o modo de vida, as memórias, o dia a dia dos trabalhadores rurais e os seringueiros da Amazônia. Todavia, ele traz uma abordagem que assume uma função funcionalista, tá, na qual as populações rurais da Amazônia, elas são percebidas como com essa linha de subdesenvolvidas, de que são como que eu posso estar falando para vocês, de que tudo falta nessa comunidade, então ele traz um pouco dessa abordagem. Mas ele me ajudou muito a pensar, né, a ter um conhecimento sobre esse tema. E um outro livro também que foi me ajudando a ter essa relação com o meu tema de pesquisa foi justamente também Sociedades Caboclas Amazônicas. Eu me lembro que quando eu li esse livro, assim, foi um achado, porque eu queria ter uma ideia das comunidades de forma mais dinâmica, por meio dos sujeitos, e aqui, esse livro, ele acabou me trazendo, né, querendo ou não, essa ideia dessas comunidades mais dinâmicas. E esse livro, que é Sociedades Caboclas Amazônicas, Modernidade e Invisibilidade, ele foi organizado por um grupo de pesquisadores da antropologia, historiadores, né, sociólogos, e esse livro ele foi muito importante porque ele vai tratar tanto da invisibilidade social, eu achei muito bacana, né, ele traz a ideia da invisibilidade social, política e virtual das sociedades amazônicas, e ali foi, assim, um divisor de águas para me pensar as comunidades, ou a comunidade que eu analisava naquele momento do mestrado, porque a documentação escrita que eu comecei a analisar, o imaginário que eu tinha olhando aquela documentação era que eu tinha rio, floresta, mas eu não tinha as comunidades. E eu me perguntava porque naquele momento a maior parte da população de Tefé, ela estava concentrada na zona rural e não na cidade. E aí eu falava, ué, mas cadê as pessoas que estão aqui? Né? Então, esse livro ele me ajudou a pensar nessa questão da invisibilidade. E essa invisibilidade das sociedades caboclas, que é um dos argumentos do livro, ele vai dizer que se dava por meio dessa idealização da paisagem amazônica como algo natural, né? E a tradição ideológica de que as populações humanas que ali habitavam, elas são vítimas, quando, na verdade, quando a gente entra nessas comunidades, a gente percebe que eles têm um protagonismo, uma atuação política muito grande. E então esse livro ele foi me ajudando a tirar, né, essas ideias cristalizadas que se tinha muito por conta das leituras clássicas. E aí tem um capítulo que eu gosto muito desse livro, que é o presente ambivalente, uma maneira de estar no tempo, que quem escreve é o Marc Arris, não sei se eu falei o nome dele correto. E aí eu acho muito legal porque ele traz uma vocação desconstrutiva, tá bom? Ele aborda o conceito dessas comunidades, trazendo aí a ideia de modernidade, de flexibilidade e resiliência, como sendo uma das principais características dos ribeirinhos. E aí você percebe que cada livro, né, ele vai atualizando o próprio conceito, alguns chamam de caboclos, ribeirinho, outros chamam de comunidades rurais, e isso vai sendo ali modificado. E aí também argumenta que os caboclos, eles são modernos pela sua constante renovação do passado com o presente. E isso acaba sendo uma estratégia que conferiu grande sucesso reprodutivo ali para essas comunidades. E uma outra coisa que me chamou bastante atenção nesse livro do Arris é justamente que ele fala que as sociedades ribeirinhas têm uma grande capacidade
que apresentam, e essa capacidade é justamente se adaptar, né, às condições do presente. E aí nós temos vários outros conceitos. Bom, uma outra leitura também que foi me colocando mais, me aproximando mais do tema, né, aprofundando o tema, foi os trabalhos aqui do antropólogo Alfredo Wagner, e tem um trabalho que eu gosto muito, que eu costumo chamar de terras tradicionalmente ocupadas, mas o título é bem maior, tá bom? É terra de quilombos, indígenas, babuciais, livre, castanhais do povo, faxinais e fundo de pastos. E aí vem terras tradicionalmente ocupadas, e é uma obra de 2008. E o trabalho do professor Wagner, dentre outros, né, ele me ajudou a pensar na questão das novas identidades coletivas, que é justamente pensar esses trabalhadores que atuam, que moram na comunidade, né, tendo uma atuação mais política, mais em grupo, correndo atrás das demandas coletivas, que são demandas locais, mas também da comunidade, né, mas também são demandas junto ao Estado. Isso me chamou bastante atenção e, assim, também abriu minha mente no momento que eu estava escrevendo a dissertação naquele momento, e eu continuo lendo, né, para desenvolver no meu doutorado, tá bom? Então, ele me ajudou a pensar esse conceito de novas identidades coletivas, passagem de uma existência atomizada para uma existência coletiva, e que está objetivada nos movimentos sociais. E aí ele traz vários movimentos sociais que, a partir de 70, de 80, começam a aparecer de forma mais intensa e traz uma visibilidade para populações que antes eram invisibilizadas. Como aí ele fala dos movimentos indígenas agrupados em torno da UNE, o movimento dos Sem Terras e o Conselho Nacional de Seringueiro, dentre outros movimentos que ele vai citando ao longo do seu trabalho, tá bom? Então, por que eu falei de todas essas leituras? Menina, meu suporte aqui está caindo, desculpa. Ai, então, essas leituras, elas foram importantes para a gente pensar as comunidades rurais, tá bom? Que é o meu foco de análise, e pensar os seus trabalhadores numa relação não funcionalista, como lá iniciou Charles Wagle, né? Não determinismo geográfico, espacial sobre as relações humanas, ali isolados em comunidades, em unidades familiares, vivendo de uma pequena agricultura familiar e combinada ali com a caça e a pesca. Pelo contrário, né, a partir dessas leituras, elas iluminaram a minha pesquisa para pensar a partir dos sujeitos sociais que vão tomar as comunidades rurais como um elemento de luta política. Claro que eu dou muita ênfase para a questão das experiências, a questão das memórias, né, mas também desses sujeitos sociais, homens e mulheres do interior, dentro do movimento de luta, de organização, de luta pela terra, de defesa do seu território, de defesa das águas, né? Tem uma comunidade, que é a comunidade do Ipapucu, que eu vou analisar no doutorado, que tem um determinado momento que eles vão se articular para defender as águas que estavam sendo invadidas por barcos, né, de pescas grandes que chegavam ali para tirar, digamos assim, o sustento dessa comunidade. Então, eles vão estar se movimentando. Juntando essa comunidade, os trabalhadores dessa comunidade vão começar a participar desses movimentos de luta, tá bom? Então, assim, a partir das relações sociais, do cotidiano, levando os conflitos sociais dessas comunidades, as diferenças na organização das comunidades, reconhecendo que esse modo de organização, ele é diferente. Não é, quando eu olho para o Lago de Tefé e observo outros rios da Amazônia, que eu tenho acompanhado alguns trabalhos, algumas dissertações do Pará, do próprio programa, né, eu começo a perceber que o Lago de Tefé, que é meu foco de análise, ele traz uma peculiaridade diferente. E aí eu vou estar tratando isso daqui a pouco de forma mais acentuada, tá bom? Então, reconhecendo que esse modelo de organização, ele é diferente um do outro e que a pluralidade de formas está ligada ao modo de vida dessas pessoas. Então, pensar nas comunidades rurais não é eu pensar no vazio demográfico, não é pensar numa grande floresta, é pensar nesses sujeitos que eles estão se articulando, que eles estão lutando para sobreviver, mas para buscar novas demandas para dentro das suas comunidades, né? Tirar aquela ideia de quem está na comunidade é uma pessoa
que não têm um conhecimento, e aí quando eu falo desse conhecimento, eu estou falando do conhecimento formal, né, mas pelo contrário, eles trazem uma gama de experiências que devem ser reconhecidas, né, e visibilizadas por meio dos nossos estudos acadêmicos. O livro, como eu falei aqui, das sociedades caboclas, né, amazônica, ele vai justamente dizer que parte dessa visibilidade, ela está de nós acadêmicos, que muitas das vezes não colocamos essa visibilidade desses trabalhos, dessas comunidades, tá bom? Então, o meu contato, ele foi iniciado ali na dissertação, como eu falei, e ele vem se aprofundando na minha pesquisa do doutorado. E o que eu trago de novo no projeto do doutorado? É porque no mestrado eu analisei apenas uma comunidade. E aí, no final, eu fiquei com muita dúvida e com uma vontade imensa de entender o Lago de Tefé, né? E aí, eu ampliei o número das minhas comunidades. Como o meu projeto ele já sofreu uma modificação, então eu já diminuí também o número de comunidades analisadas. Por quê? Porque inicialmente eu coloquei para me analisar 10 comunidades. E eu lembro que numa disciplina da Patrícia Sampaio, que nós fizemos, que foi a segunda disciplina, seminário de pesquisa, nós tivemos a oportunidade de conhecer os trabalhos de todos os colegas e tivemos a oportunidade de sugerir, propor algumas coisas que também não estavam tão claras. Então, no meu trabalho, a maior parte dos colegas falaram, e aí, você vai dar conta de 10 comunidades? E eu falava assim, não, mas eu quero ter uma compreensão do Lago de Tefé, defendendo meu tema, né, com unhas e dentes. E aí eles disseram, mas é pouco tempo doutorado para você conseguir analisar todas as comunidades que você se propõe. E aquilo ficou na minha cabeça, então, o que eu fiz? Eu acabei delimitando o número de comunidades, né, com receio de não dar conta, e eu fiquei com apenas 4 comunidades, que foram as comunidades do Bom Jesus do Bacuri, que eu já analisava no mestrado, eu quero aprofundar, a Ipapucu, que fica do lado esquerdo da comunidade Bom Jesus do Bacuri, depois do lado direito fica a comunidade do Igarapé-Açu, e depois da comunidade do Igarapé-Açu vem o Turé. E aí, qual foi o meu critério para ficar com essas comunidades? São comunidades que aparecem na documentação do Movimento de Educação de Base, que é um movimento que é criado nacionalmente, é um movimento social da igreja, né? E ele vai atuar na zona rural de Tefé durante 60, 70, 80, a década de 90 ele vem para a cidade. Mas aí, essas comunidades, elas aparecem na documentação como sendo comunidades que estão organizadas, né, que estão dentro desse trabalho de organização social e político desse movimento, e também por conta da proximidade dessas comunidades, tá bom? E as outras, porque eu descartei? Inicialmente porque são mais distantes, né, e que futuramente eu vou ter a oportunidade de analisá-la, nem que seja em artigos, tá bom? Então, são comunidades que eu escolhi que foram essas por conta dessa documentação. Então, eu falei muito de comunidade do Lago de Tefé. O Lago de Tefé, ele é um dos grandes lagos, né, que tem uma grande importância histórica, social, econômica e política, tá? O Lago de Tefé, ele atravessa um território onde habitam inúmeras populações indígenas, embora muitas dessas comunidades, elas não se reconheçam como comunidades indígenas, tá bom? Boa parte dessas populações, elas não reconhecem a identidade indígena. E o Lago de Tefé ele vai ser objeto de várias excursões também, de vários projetos aí de exploração, especialmente ali no Lago de Tefé, né, nós temos um lago que guarda muitas florestas, olha a ideia do vazio demográfico, mas é um lago também de muitos castanhais, e quando eu falei na especificidade do Lago de Tefé, uma das especificidades com relação aos outros rios da Amazônia é justamente a exploração de castanhais. Então, eu li muito trabalho que aí fazia muito dada para a questão do extrativismo da goma elástica, né? Então, ali para o Lago de Tefé, ele traz essa especificidade como áreas de castanhais, onde essas populações, elas trabalhavam no extrativismo da castanha e também na agricultura de subsistência, com ênfase para a mandioca, tá bom? Então, sendo a castanha o principal item da produção extrativista vegetal do município. As comunidades citadas, como eu já falei, elas não se reconhecem enquanto comunidades indígenas,
e elas também não estão em áreas de conservação, mas elas estão intimamente ligadas a essa exploração da castanha no Brasil, né, estão ligadas pelas relações de familiaridades, pelos vínculos de solidariedade, constituição de contratos de trabalhos que são mediados pelas relações familiares, e que ali para o Bacuri, como nós analisamos também, essas relações mediadas, elas foram passíveis de exploração, tá bom? Com relação aos castanhais. Então, essas comunidades, elas foram constituídas ali no final do século XIX, tá? As primeiras pessoas vão se fixar de forma estratégica no Lago de Tefé, porque quando nós temos o declínio da goma elástica, muitas famílias saem do Juruá, saem dos lagos de Juruá, não vou lembrar agora, e eles acabam vindo trabalhar no Lago de Tefé, por conta do extrativismo da castanha ainda está bastante intenso, tá bom? Então, aqui, eles acabam desenvolvendo não só o extrativismo da castanha, mas da sova, da pesca e da agricultura. Então, por conta disso, eu acabei delineando a minha pesquisa para essas outras comunidades do Lago de Tefé. E o que eu quero alcançar com essa pesquisa? Eu espero alcançar todos os meus objetivos. Então, o meu projeto, ele quer problematizar as transformações que as comunidades passaram ali no final da década de 60, de 67 para 70, né? Essas transformações que essas comunidades passaram a partir da década de 70. Partimos de uma reflexão acerca das mudanças ocorridas no Lago de Tefé, tá? A partir das experiências dos agricultores, trabalhadores rurais, homens e mulheres que vivem nessas comunidades. São termos que são usados ali para definir esses trabalhadores, tá bom? E que mudanças são essas, tá? Então, no meu projeto, eu quero ressaltar, na minha tese, eu quero ressaltar o protagonismo dos sujeitos sociais, as suas lutas coletivas, as resistências que transformaram a dinâmica e a reprodução dessas comunidades. O próprio termo comunidade vai ser uma designação de luta política, e os trabalhadores dessas comunidades vão ativar a partir de 70. Antes disso, e aí deu um nó, quando eu estava no mestrado, que eles falavam bem assim, eles eram muito críticos, muito enfáticos em falar, olha, a partir de 60, nós transformamos, virou comunidade. Antes de 60, eram localidades, e eu, meu Deus, que diacho, que é isso? Desculpa. Que é isso? E aí, por meio, né, da pesquisa, eu fui percebendo que as comunidades eram uma designação política que eles passaram a ter a partir de 70, 67, 70, 71, isso vai modificar para cada comunidade. E aí eles vão passar a ter uma existência, uma visibilidade coletiva, e a partir disso eles vão demandar suas ações ali para o Estado. Então, eu também quero identificar por meio da... Tá, esqueci de falar um objetivo. Eu quero evidenciar a participação de algumas lideranças mulheres, tá, que colocaram em prática o projeto de organização no chão das suas comunidades. Por quê? Porque dentro das minhas fontes de análise, eu percebi que as mulheres têm uma participação bastante ativa. Algumas, como na comunidade Bom Jesus do Bacuri, nós temos a dona Maria José, que sabe muito de movimento social, né? Foi ela que, uma das primeiras, pioneiras desse processo de organização na comunidade, que chama os moradores para formar a associação comunitária. Na comunidade do Turé, nós temos a dona Felícia também, que vai levar adiante esse trabalho dentro da comunidade, e na comunidade do Ipapucu nós temos a dona Maria. Então, são 3 mulheres que estão à luz do seu tempo, nós estamos falando de 60, de 70, mulheres que tiveram que deixar o preconceito, saíam das suas comunidades, iam participar de cursos de liderança, voltavam, propagavam as ideias na comunidade. Então, assim, eu quero destacar esse protagonismo feminino dessas mulheres dentro desse trabalho de organização, tá bom? E identificar por meio das atividades desenvolvidas, né, das diversas instituições governamentais e não governamentais, o propósito de alcançar as comunidades rurais. Por quê? Porque dentro
da dissertação, vai aparecer alguns aspectos muito importantes que eu estou analisando, que eu estou aprofundando, tá bom? Então, olha só, diante desses objetivos, eu estou seguindo alguns rastros possíveis que venham mapeando e aprofundando, como eu acabei de falar. O primeiro deles, que eu falo dessas mudanças que vão ocorrer a partir de 60 e de 70, é o declínio dos castanhais. Já falei que o Lago de Tefé é um lago de extrativismo de castanhais, tá bom? Mas que ali por volta de 67, 68, nós vamos assistir, não de uma forma assim rápida e abrupta, né? Mas nós vamos assistir o declínio desses castanhais acontecendo. E aí nós temos o estudo específico de pesquisa econômica de Tefé, né, que fala que até 67, a economia, a castanha, era um dos principais produtos de extrativismo, tá? E aí, a partir desse momento, nós vamos ter o declínio desses castanhais acontecendo, e nós vamos ter, claro, uma nova modalidade de relação com os recursos naturais, e é nesse momento que os trabalhadores do campo, eles dizem, olha, a partir daqui nós somos comunidade. Por quê? Porque nós vamos ter, em parte, uma nova organização social e política, por conta da atuação do movimento de educação, que é o MEB, tá? E em 70, nós vamos ter também os projetos que são desenvolvidos pelos governos militares, tá bom? Nós vamos ter a presença de uma política expansionista do capital na Amazônia, isso aí nós assistimos, tá? E nós vamos ter uma política de modernização da agricultura que vai ser incentivada pelo governo militar. E ali para o Lago de Tefé, também era um dos meus questionamentos, e eu estou aprofundando a análise, é porque eu olhava vários trabalhos e eu via essa ação dos governos militares chegando, tirando a população do campo, né, dando as terras para grandes fazendeiros, e eu não conseguia ver isso no Lago de Tefé. E eu, cara, o que tem de diferente nesse lago que eu não estou conseguindo enxergar? E é por meio de algumas leituras, eu tenho alguns caminhos, né, que eu estou aí rastreando e vou ver se vai dar certo. Então, assim, nós temos essa presença, e aí, o que eu percebi? Que o governo militar, ele está presente, sim, por meio dessa expansão do capital. Só que para o Lago de Tefé, isso vai ficar muito visível por meio da presença de algumas instituições estatais, como a ACA, como a Emater, o Projeto Rondon, o Banco do Brasil, que chega na zona rural, ali do Lago de Tefé, de uma forma muito incisiva na década de 60, né? E aí, o que nós vamos ter? A presença dessas instituições incentivando, tentando tornar o Lago de Tefé um local de produção, né? Tentando tornar aquele local produtivo para o capital, tá bom? Então, aí, quando eu falei, né, dessa questão da modalidade, com essa desagregação dos castanhais, já falei sobre isso. Então, é nesse momento que nós vamos ter a atuação do movimento de educação de base, e nós vamos ter essas instituições do Estado se colocando como parceiras do movimento de educação de base. E aí nós vamos ter todo um trabalho com as comunidades do Lago de Tefé. Essas comunidades, elas vão criar suas associações, vão ganhar uma identidade coletiva, vão passar a receber a atuação dessas instituições nas suas comunidades, tá? Vai trazer mudanças, resistência em algumas comunidades, como nós vimos no Bacuri, tá? Modificando o cotidiano dessa população do campo, alguns resistindo porque querem preservar o seu modo de vida. Então, olha só, o termo comunidade, localidade, como eles chamavam os locais que eles viviam nas margens dos rios, é substituído por comunidades, e seus moradores, eles passam a ter uma identidade, eles passam a ser trabalhadores rurais, tá? Por conta do movimento que é o MEB, que vai desenvolver esse trabalho, que justamente na documentação aparece, é denominado de Organização de Comunidades e Animação Popular. Só para situar, porque eu estou falando de MEB, né, vocês não sabem o que é o MEB. O MEB, ele foi um movimento social da Igreja Católica, ele é criado nacionalmente ali pela Comissão Nacional dos Bispos do Brasil, dentro de uma política conciliatória com o governo federal da época.
E o MEB, inicialmente, a proposta dele era fazer um grande programa de alfabetização por meio do rádio, a educação radiofônica, tá? Nas regiões subdesenvolvidas do país. A partir de 62, o MEB ele vai redefinir seus objetivos, a gente tem o Concílio Vaticano, nós temos ali a Teologia da Libertação, e o MEB ele vai se tornar um movimento de cunho popular, de educação popular. Em Tefé, esse movimento ele chega em 63, e ele vai passar a incentivar esse termo que aparece na documentação. Ele vai ser um órgão assessor das comunidades, né, e vai incentivar a constituição de diretoria, de clubes comunitários, clube de mães, cooperativas, sindicatos, e neste momento, na documentação, a população do campo dessas comunidades, elas passam a ser exaltada pelas suas carências, né, de que tudo falta, e eles vão passar também a enfatizar muito a questão do vazio demográfico, de que precisava desenvolver aquela região, mas vão passar a dar ênfase para a potencialidade dessas pessoas enquanto sujeitos sociais capazes de mudar a realidade em que eles viviam, tá bom? E de transformar o meio ali que eles viviam. Então, as ações incentivadas pelo MEB vai trazer uma série de mudanças ali na vida dos trabalhadores do campo. Eles vão passar a criar associações como um espaço coletivo de discussão, tá? E ali eles já desenvolvem, lembrando que esses trabalhadores, eles já têm uma organização informal, que eu chamei no mestrado, porque ele já desenvolve seus ajuris, ele já tem sua organização, já faziam reuniões, mas isso vai ser trabalhado de forma, assim, com mais ênfase a partir desse trabalho de organização de comunidade. Eles vão passar a desenvolver os trabalhos coletivos, que vão ser chamados de mutirões, né, vão passar a ter um espaço de discussão dos problemas, como na época a falta de uma escola, de um posto de saúde, bem como eles vão começar a criar um movimento coletivo de demandar essas ações para o Estado, tá? E a partir dessas associações é que eles vão também começar a pensar em vão começar a ter, eu acho que uma de suas maiores lutas. Por exemplo, quando eu falo da comunidade do Bacuri, eles conseguem, a partir de 80, um movimento que vai demandar na conquista, na titularidade da comunidade, como uma terra coletiva, tá? Então, essa é uma das maiores lutas dessa comunidade, tá? Uma de suas principais conquistas. E isso, claro, né, de certa maneira, essa conquista ela vai ser significativo ali de autonomia para esses trabalhadores, tá? Uma outra característica, e agora essa eu estou tentando pontuar mais por meio de várias leituras, é que eu quero colocar essas comunidades rurais, né, que foi também uma das sugestões da minha disciplina, que eu estava muito focada no local e que eu precisava ter um contexto mais amplo, né, colocar numa escala ali de micro para o macro. E aí, eu estou pesquisando a questão da década de 70, né, pensando ali, como eu já falei, no período da ditadura militar, da entrada desses projetos que visavam o desenvolvimento da região e a sua integração para o país, tá? Nós sabemos que esses projetos, eles são feitos ali sem a participação da sociedade civil, em algumas regiões, de forma muito conflituosa, e a presença, como eu falei, dessa política, ela, para alguns locais, ela acaba sendo de forma repressiva, opressiva e autoritária, mas com relação ao Lago de Tefé, eu ainda não consegui verificar de forma assim tão agressiva. Eu consigo verificar por meio da presença dessas instituições. E aí eu chamo isso, né, e foi um conceito ali, conversando com vários colegas, né, eu achei muito bacana, que se dá por meio de uma nova roupagem, né, a partir de uma nova moral coercitiva, um olhar discriminatório sobre os homens e as mulheres do interior, tá bom? Então, ali no Lago de Tefé, a documentação, o que ela apresenta? Que a partir de 70, 66, 77, nós vamos ter essa política de modernização da agricultura, nós vamos ter a consolidação de uma estrutura técnica e rural,
com as políticas de incentivos fiscais do governo federal, e isso é presenciado por meio da AK em 66, da Emater em 77, Projeto Rondon, instituições bancárias como o Banco do Brasil, que vão ali estimular as comunidades a fazerem empréstimos para desenvolver a sua agricultura, tá bom? E aí é muito interessante a questão dos novos comportamentos que vão ser incentivados nessas comunidades, né, trazendo um caráter, trazendo a ideia da modernidade, de que eles tinham que se tornar modernos. Então, novos modelos de comportamentos passam a ser ensinados, o consumo de novos alimentos, né, colocar o cloro na água, construir casas novas, ali porque só existiam casas ainda de madeira, soalho de barro, né? Então, era incentivado ali o uso do alumínio, colocar as paredes, dividir a casa, colocar o quarto, e é um modelo aí de casa da modernidade, né? Mas separadas em cômodos, a ideia da disseminação de colocar as casas da comunidade alinhadas no formato de uma rua. Então, isso são algumas mudanças que passam a ocorrer nessas comunidades, tá bom? Então, esses trabalhos, eu costumo dizer, e foi algo que eu vi no mestrado, que eu estou também tentando analisar por meio do olhar das outras comunidades, que esses trabalhadores, eles acabam passando por um processo de expropriação cultural e a tentativa da substituição dos seus modos de vida. Em alguns momentos deu certo, alguns aderiram, outros não, né? E teve bastante resistência por conta disso, tá bom? E mais assim, no final de tudo não, na contramão dessas ideias modernizadoras, o que que nós temos? É que esses trabalhadores do campo, eles vão acionar essa identidade coletiva para as suas demandas, né? Então, eles vão começar a pegar essa identidade de trabalhadores, de comunidade, essa identidade coletiva, para dialogar com o governo municipal e com o governo estadual, tá bom? E aí, na comunidade do Bacuri, nós assistimos a principal luta, que foi a terra. Na comunidade do Papucu, eu estou correndo aí atrás de entender esse movimento de preservação dos seus rios ali que estavam sendo invadidos. No Turé, eu comecei a fazer as minhas entrevistas, mas não finalizei, eu voltaria agora em julho, né, e eu não pude por conta da pandemia, e a, e aí a minha pesquisa dentro da análise das fontes orais, no momento ela está parada por conta da pandemia, e eu não pude mais fazer esse trabalho. Com relação às minhas fontes, só para mencionar, as minhas fontes que eu venho trabalhando é a do Movimento de Educação de Base, que é o MEB, tá? Como eu já falei, ele atua na zona rural de Tefé, e eu me perguntava por que 60, 70 e 80, e aí depois, vendo uma documentação, eu percebi que a população do campo, de Tefé, a maior parte estava no campo, e isso aí me ajudou a entender, né, a atuação do MEB ali para o interior. Então, essa documentação são relatórios de atividades dos supervisores, dos coordenadores que iam às comunidades, que chamavam a população para que eles pudessem se organizar em comunidades rurais, tá bom? Essa documentação, ela está na Prelazia de Tefé, que tem um arquivo, é uma documentação riquíssima, e sempre não, toda vez que eu vou em Tefé, eu busco lá na documentação, algumas eu tenho uma documentação fotografada e outras eu sempre retomo quando preciso. Eu também trabalho com a história oral, como eu já falei, eu fiz várias entrevistas durante o mestrado, e no doutorado eu já voltei, finalzinho do ano passado, comecei a fazer as entrevistas na comunidade do Turé, que foi uma das comunidades que eu fui, comecei a fazer algumas entrevistas na comunidade do Ipapucu, e eu sinto a urgência de voltar. Estou querendo voltar agora em outubro, porque quem trabalha com história oral, principalmente dentro desse período que eu trabalho, os meus entrevistados já são as pessoas mais velhas. Eu já perdi, do ano passado para cá, eu já perdi o seu DO, que era uma das pessoas mais antigas da comunidade do Turé, e a gente sabe que esse trabalho de história oral, você analisa, quando você percebe que você não perguntou isso, e eu sinto a necessidade de voltar na comunidade, e eu não vou ter mais a oportunidade, por exemplo, de conversar com o seu DO, como eu tinha conversado no final do ano passado, porque nós acabamos perdendo ele, já nesse ano, tá bom?
Além essa questão também da história oral também, para o Ipapucu, quando eu fui, eu senti muito, porque a maior parte das pessoas que passaram por esse processo que eu analiso também já faleceram, né? Então, assim, eu estou buscando pessoas para que possa representar a comunidade do Ipapucu, que é onde eu quero ver aí essa luta da preservação do lago dessa comunidade. Uma outra documentação, por meio da pandemia, que eu tenho buscado analisar são os jornais. Eu comecei a olhar o Jornal do Comércio, buscar por palavras-chave, Castanhais, MEB, Organização de Comunidades, né, para que eu pudesse ter uma análise maior do que é esse Lago de Tefé. Além do mais, então, lá, o Jornal do Comércio, do Comércio, eu comecei a analisar, mas as informações são muito pontuais ainda, e eu estou buscando informações, né, que possam me ajudar na minha pesquisa. E uma outra fonte que se abriu e que também estou esperando a pandemia passar, é da Sudam, porque eu creio que é o Arquivo do Pará, e a Sudam, ela vai me explicar muito sobre esses projetos que foram para o Lago de Tefé e a atuação dessas instituições estaduais. Então, eu estou querendo visitar esse arquivo o mais brevemente possível para que eu possa ter uma contextualização do que foi 70 e 80 ali para o Lago de Tefé. Bom, gente, no mais, assim, eu acho que, grosso modo, é isso da minha pesquisa, e eu quero finalizar com algumas citações dessas comunidades, né? Isso aqui eu tive ainda na oportunidade do mestrado, mas futuramente, se Deus quiser, eu vou ter mais delineando as outras comunidades. Então, eu termino com a minha citação. Naquele tempo não eram comunidades, só eram localidades, moravam algumas famílias. Essa é uma citação do seu Orlando Rodrigues, da comunidade Bom Jesus do Bacuri. A gente travou uma batalha sobre a terra, para poder vir benefício para dentro da comunidade. Esse negócio foi feio, não gosto nem de lembrar. Essa aqui é uma citação da Dona Maria José também, que é uma das mulheres que eu quero entrevistar, né, e trazer como protagonista desse processo de organização. E nós conseguimos, tá na mão o documento. Essa aqui é uma fala do seu Manuel, que é da comunidade também do Bacuri, que externa justamente o momento que eles conseguiram legalizar essa terra como terra da comunidade, né, como uma territorialidade da comunidade. Lembrando que essas comunidades, esses trabalhadores do campo, eles olham não apenas como eles nem atentam para essa questão mais econômica da terra, mas eles atentam para uma terra de trabalho, né, para um lago que eles pescam, que eles acabam como uma terra de trabalho, como um lago de pesca, que eles sobrevivem. Então, eu espero que eu possa ter apresentado um pouco do meu trabalho do doutorado, e as dúvidas que tiverem aí, eu estou aqui para responder. É isso, muito obrigada. Eu acho que eu falei muito. Falei. Não estou te ouvindo, Davi. Não estou te ouvindo. Agora, gente, eu esqueci de falar que o professor Davi é o meu orientando desde o período do mestrado. Então, eu queria agradecer mais uma vez pela sua fala, né, assim, muito importante, elucidativa desses processos da Amazônia, né, e dizer aqui que a gente tem uma questão, né, esse momento, então a gente deixa para as questões, já tenho aqui uma questão feita pela nossa amiga Daniele Rebelo Tristan, doutoranda na UFPA, no programa de História da UFPA, né? E aqui a Daniela faz uma questão, ela pergunta assim, se as pessoas da comunidade, elas se autodenominam, as pessoas do lugar se autodenominam quanto comunidade. Ela pergunta isso porque comunidade é algo da igreja, né? Essa ideia das comunidades eclesiais de base. Então, as pessoas, elas se identificam enquanto pertencentes à comunidade, isso chegou depois com a igreja, como é que você vê essa questão? Posso responder? Já?
Então, bora lá, Pode gente. Essa sim. ideia da comunidade, né? Ela chega com o movimento de educação de base. E eles são muito enfáticos quando eles falam isso. Eles falam: olha, antes nós éramos uma localidade, agora nós somos comunidade. Mas eles acabaram, como que eu posso falar? Aderindo a esse termo. E eles se identificam com essa ideia de comunidade, né? No sentido dessas questões da. E aí eles enfatizam muito bem dentro dessa ideia da comunidade, essa organização política que eles passaram a ter e essa visibilidade política, porque eles falam assim, olha, antes nós não éramos vistos por ninguém. Agora, eles organizados na comunidade, organizados por meio de uma associação, que são as associações de cada comunidade, eles dizem que eles passaram a ser vistos pelo poder público como antes eles não eram. Então, eles acabam aderindo a essa ideia da comunidade como algo positivo para dentro do local que eles moravam. E sim, essa questão da comunidade, ela é uma designação, né, ali da Igreja Católica, pelo menos para a Tefé, mas não por meio das comunidades eclesiais de base. Quem leva é o Movimento de Educação de Base, que é o MEB, que acaba se apropriando dessa metodologia das comunidades eclesiais de base, né, e acaba difundindo isso nas localidades. Perfeito. E aí você tem muito domínio desse contexto, desse processo, e traz essa leitura esclarecedora para a gente. Aqui a Isabel Cristina, nossa amiga, ela parabeniza, diz que sua pesquisa é de extrema importância para fomentar os estudos da historiografia regional da Amazônia brasileira. Sua dissertação tem grande relevância, igualmente a sua tese, que também terá grande relevância. Deixa eu ver se tem mais alguma. Aqui, Jomara, eu participando de umas bancas na Universidade Federal do Amapá, da Unifap, lá com Sidney, né? Eu li alguns trabalhos onde eles fazem essa discussão do conceito de comunidade, da ideia de comunidade, em diálogo com uma perspectiva da história local, né? Quer dizer, de um lado, você tem um conceito, uma categoria que emerge dessas populações, que passam a se intitular comunitários, quer dizer, essas populações elas dão sentido à sua experiência política e politizam a ideia de comunidade, né? De um lado. Por outro, você tem esse reforço da igreja, de fato, seja pelo MEB, seja pelas comunidades eclesiais de base, mas com o conceito de comunidade e de como a historiografia, né, dialoga com essa relação a partir da ideia de uma história local. Então, eu li uma dissertação onde a Roberta Cancela, a Roberta ela fazia um pouco dessa discussão, né? Quer dizer, a ideia da comunidade, da luta da comunidade, e dentro de um contexto de uma discussão historiográfica, a importância de uma história local, né? Claro que de uma história local que está vinculada a esses processos macros, como você bem falou, e eu concordo plenamente, né? Quer dizer, pensar numa história local dessas comunidades dentro de um contexto maior e de como se dão essas dinâmicas entre o local, né, e esse contexto macro dos impactos dos grandes projetos, de como isso é lido pelas pessoas. Então, eu pensei nessa relação. E aí, ainda nesse contexto, participando da seleção aí no programa de História, né, no nosso PPGH, eu pude observar uns 4 ou 5 projetos nos últimos anos que têm por tema a articulação política de comunidades a partir do MEB. Assim, uma coisa bem interessante, porque surgiram pesquisas para Parintins, para Coari. Quer dizer, essa atuação em todo o Brasil, mas especificamente na Amazônia, ela vai se dar em vários municípios, né? E vai estar em relação muito forte com o processo de luta política dessas comunidades, né? Assim,
É bem interessante. Acho que a Iana, que está na antropologia, no programa de antropologia, tem pesquisa para Parintins, tinha um outro rapaz também para Barreirinha, se eu não me engano, de forma que daria para aproximar essas pesquisas e estabelecer um diálogo mais próximo, né? A própria professora Helenise, que esteve com a gente nesses últimos 2 anos, a Helenise Stakrovski, eu não sei se eu não acertei aqui o sobrenome, mas ela publicou um livro no início do ano sobre a cartilha do Paulo Freire, que era usada nas aulas radiofônicas, né? Eu até tenho aqui a cartilha proibida do Não, Paulo Freire, né? caraca, eu Ah, quero. e aí, aqui tem as aulas que eram, então, ministradas, lições, pelas essas experiências radiofônicas. Então, a lição Sim. 1, o povo de algum lugar forma uma comunidade. Essa é a lição 1, que é sobre a comunidade. Né? Uhum. O trabalho de Deus ajuda a todos. É justo viver com fome? É uma outra aula. Né? Quer dizer, então, aqui Sim. tem, nesse livro publicado pela professora, essas aulas. Né? Depois eu vou te E é muito passar. interessante. Eu quero, eu fiquei doida aqui. É porque Então, veio a Davi, pandemia, né? Aí eu não pude te passar esse isso. material. Mas a É muito Helenise tem o interessante. material. Pode falar, professor, desculpa. Não, eu lembrei, né, que a Helenise tem esse material e ela está em Parintins, inclusive fazendo pesquisa, a professora do IFAM lá de Uhum. Parintins, Nossa. e também é uma interlocutora importante para a gente estar em diálogo. É muito interessante porque não só esse material, como cartilha, né, dessas aulas radiofônicas, se for parar para pensar, quando tu olha a documentação do MEB, é porque a minha análise não está voltada para a educação radiofônica, mas quando tu olha esse material, ele é extremamente rico, Davi, porque ele começa já com uma pergunta problematizadora. Dentro dos seminários que eram feitos ali no seminário de Tefé, né, onde pegava, juntava todas as comunidades, levava essas pessoas para o seminário, se você conversa com as lideranças que estavam na frente desse trabalho, eles conhecem muito, muito, muito de movimento social, eles começam com uma questão problematizadora, eles trazem essa questão problematizadora para dentro da comunidade, para a realidade, para as questões que eles vivem, os problemas de saúde que eles enfrentam, para a falta de uma escola, né? Então, isso é muito presente, essa documentação que você está apontando aí, ela chega nessas comunidades e ela acaba sendo, assim, algo, como que eu posso falar, de incentivador de luta política mesmo, de conscientização para essa população, que dentro da documentação, né, aparece como algo ainda de identificação política, que ainda estava muito adormecido. E a documentação do MEB, ela traz muito essa ideia da, da libertação do sujeito, da crítica para essa realidade que eles vivenciam, então tem muito isso na documentação. É incrível, é uma documentação que precisa ser analisada com mais afinco. Com relação a esse material que você postou aí, lá no arquivo ele não tem. Inclusive, a minha ex-orientadora da UEA, ela trabalha com esse processo da educação de jovens e adultos radiofônicas, porque para ela também iniciou de forma pelo rádio, né? Nós tínhamos o professor lá no centro do MEB, nós tínhamos os professores que eram escolhidos na comunidade para pegar essa informação e passar para os alunos, tá? E aí, essa cartilha, ela não tem no arquivo, mas eu tenho uma professora que trabalha muito com essa questão da educação radiofônica do MEB, e é muito interessante. A proposta realmente é de Paulo Freire, trazer uma educação libertadora para essas pessoas que vivem na comunidade. Bem interessante esse material e toda essa discussão. É, Então, assim que a gente puder, eu vou ver se eu consigo com a professora ou até uma cópia digital para nossa, poder te passar. Né? Mas é uma discussão bem importante, bem interessante. A Edilene Barbosa, a professora Edilene Barbosa aqui comentando, falando da a importância professora também das comunidades eclesiais de base, muita gente aqui te parabenizando, a Ângela, que bacana. a Jeane, Nátia, todo mundo aqui acompanhando, Luciane desde cedo, a Jennifer Assis, Olha, né?
Ah, Gente, aí tem e- família, tem colega de trabalho. Poxa, obrigada, Daniele, Cris, a professora Edilene, obrigada, gente. então, bem interessante pensar essa relação assim de como que experiências de luta política anteriores à presença do MEB, elas se fortalecem depois nessa articulação com o papel da igreja, né? Quer dizer, não se trata, como Sim, você bem disse, de apagar as experiências anteriores de luta, mas de pensar como elas se fortalecem nesse novo contexto dos anos 60, final dos anos 60, início dos anos 70, até como uma resposta a esses grandes projetos para a Amazônia, né, que envolvem desde grilagem e de mercantilização da região, bem interessante. Davi, uma das experiências que pouco se fala, mas todo esse projeto desenvolvido pelo MEB, né, de organização de comunidade, de setores, que também é uma das grandes ênfases de pegar essas comunidades e torná-las em setores, que é um grupo de comunidades, toda essa experiência, ela vai ser incorporada para o projeto Mamirauá, que você conhece muito bem. Então, eles pegam esse modelo de organização que já está implementado pelo MEB e colocam em prática, né, e vai ser usado nas reservas extrativistas do Mamirauá. É muito interessante. Sim, e aí permite fazer essa análise dessa passagem, né, de como você tem Isso. dos anos 80 para os anos 90 ah, o aproveitamento dessa experiência. Kive, a Mauri aqui parabenizando pela pesquisa, Fabiana, os moradores são oriundos dessa comunidade, a Fabiana está fazendo uma questão aqui. Os moradores são oriundos da comunidade? Teus narradores, em algum momento, se locomoveram para residir no núcleo urbano de Tefé? Se há essa... Bora lá. Gente, eu trabalho com as comunidades, com os sujeitos dessas comunidades. Então, nós temos assim, é muito interessante porque quase todas essas comunidades do Lago de Tefé, elas estão unidas por laços de parentesco e consanguinidade, né? Então, assim, quando eu inicialmente propus a minha pesquisa do doutorado, a minha ideia era não mapear uma comunidade apenas, porque, assim, o momento, tem pessoas que estão na comunidade do Turé, aí depois elas migram para a comunidade do Igarapé-Açu. Aí quando você percebe, ela já está lá na comunidade do Bacuri, né? Então elas têm essas relações ali de parentesco e elas moram na comunidade, muitas já saíram, mas o meu foco é essas comunidades, é ir lá, falar com essas pessoas que estão na comunidade, em especial estou dando atenção para aquelas pessoas que participaram desse processo de mudança, que trabalharam no MEB, né? E muitas delas já saíram. Por exemplo, a Dona Maria, que é uma das lideranças femininas, ela saiu da comunidade do Igarapé-Açu. Eu tive a oportunidade de entrevistá-la aqui em Manaus. Mas outras ainda estão lá. A Dona Felícia, o seu Deó, que faleceu, né? A Dona Maria José, ela tem esse cruzamento entre interior e cidade. Muitos deles têm casa na cidade, mas eles moram na comunidade, eles se consideram e não querem ficar na cidade, eles querem ir lá para a comunidade, porque eles verem como um local tranquilo, como um local ainda que a violência não chegou de forma tão, né, avassaladora. Então, muitos deles, quando você pergunta se eles querem vir para a cidade, eles nem hesitam, não, eu quero ficar na minha comunidade. Né? Todos eles são da comunidade, dessas comunidades. Uhum. Aqui o professor Luiz Antônio, ele te parabeniza pela apresentação e pergunta se a Igreja Católica ainda possui grande influência no cotidiano dessas comunidades. Não mais como antes. Eu acredito que elas têm, porque tem vários trabalhos, ainda tem os catequistas, tem os projetos da igreja, tem muitas igrejas que não são mais católicas com tanta ênfase como eram, a maioria delas era religião católica, e hoje muitas delas são comunidades evangélicas, inclusive tem umas que tem a igreja católica e tem a igreja evangélica, então esse poder de influência ele foi sendo perdido, mas muitos ainda
ainda tem. E uma das coisas bastante interessantes que eu não falei, Davi, mas que eu pretendo analisar quando eu falava do processo de territorialização, e que me chamou bastante atenção nessa documentação, é que, por exemplo, quando eu falei que o Bacuri ele era uma terra de castanhais, né, eu consigo, é muito interessante, mas quando eu vou para a comunidade do Turé, a comunidade, ela foi criada e organizada, mas era a terra da igreja, antigos castanhais que a igreja, né, ela tinha, e depois foi cedendo para esses moradores ali, para que eles pudessem fazer a exploração. Muito interessante. Eu não sei se eu vou conseguir dar conta de tudo, mas tem muita coisa. Bem interessante esse processo, né? É, Eu lembrei da pesquisa da Adriana, é, lá na UFPA, da tese sobre os castanhais, isso, eu no li sul do recentemente Pará, o né? trabalho dela. Uhum. Onde ela recupera a lei do anelzinho, né? Anilzinho, castanhar do Uhum, povo. Bem, bem muito interessante pensar esses interessante. processos. Vamos ver se tem mais alguma questão. Só a turma dando os parabéns, dizendo que Eita, quem sabe, sabe, quem conhece, conhece. poxa. Bom, aqui a professora Edilene faz aqui não é uma questão, mas ela diz, olha, a territorialização também é influenciada pela política partidária e religiosa. E esse é um processo histórico, um movimento, Sim. né, de transformação. Então a gente tem muito aí para investigar, para aprender nos próximos semestres, nos próximos anos, e tenho certeza que a gente vai ter aí uma grande pesquisa daqui a 2, 3 anos, né? Aí, deixa eu gravar essas palavras, que é para me sentir. Bom, não tendo mais questões, eu queria passar a palavra para você, Jomara, agradecer as últimas, está com a palavra. Tá bom. Bom, eu quero agradecer ao PPGH pela oportunidade de compartilhar os caminhos da minha pesquisa, né? Olha o nome, eu acho que cabe muito bem. Agradecer ao professor Davi por ter confiado no projeto. Estamos aí tentando dar conta desse projeto de doutorado. Eu espero poder contribuir bastante com a minha tese. Né? Não falta motivação. Eu gosto muito do tema que eu pesquiso. Eu acho que tem muita coisa ainda que eu vou descobrir a partir das fontes que vão sendo acrescentadas e por meio das leituras que vão sendo acrescentadas nesse processo do doutorado, né? E agradeço imensamente, mais uma vez, aos colegas do PPGH, aos familiares, né? Aos colegas do trabalho da CEMED, que estão aí, do SESI, se tiver, muito obrigada por terem parado seu tempinho para ver a minha apresentação. Isso nos motiva, né? Isso nos dá gás, e também é uma certeza de que o nosso trabalho ele está sendo feito, que tem muito a contribuir com a historiografia. Eu agradeço imensamente a todos, meu muito, muito obrigada. Bom, agradecer mais uma vez a Jomara Assis dos Santos pela belíssima apresentação, agradecer a presença de todos que acompanharam essa live, aqui a Johanna, é sua filha, né? Está dizendo aqui que É a minha filha. a sua mãe é perfeita, rainha e proprietária lá em Oh, Tefé. meu Deus! E dizer que estou muito feliz pela tua fala, assim, tem sido um aprendizado muito interessante desde o mestrado, eu acompanhei a qualificação e depois a defesa, né, nesse Aquele diálogo com a momento professora tão perdido da Patrícia, vida, né, Davi? muito, muito legal. Aqui o Luiz Antônio, falando da importância do papel da igreja na fortalecimento das comunidades, né, nesse processo de luta pela terra. Então, olha, agradecer a presença de todo mundo. Essa foi a 10ª edição do nosso Caminho da Pesquisa. Semana que vem teremos aí mais uma participação, né? E é isso, agradecer a todo mundo. Muito obrigado, boa noite a todos e todas.
Valeu. Obrigada, Davi. Boa noite. Valeu. Tchau. Deixa eu sair. Tchau, tchau.